Hoje vamos continuar nossa jornada pelos detalhes fascinantes da Bíblia, mergulhando em Gênesis 21, onde a promessa de Deus se cumpre e nasce Isaac, enquanto Hagar e Ismael enfrentam um destino inesperado no deserto. Prepare-se para uma história cheia de milagres, desafios e reviravoltas emocionantes. Vou mostrar como cada detalhe revela algo surpreendente sobre fé, desespero e esperança. Não sai daí, porque esse capítulo é repleto de lições e curiosidades que vão te prender até o último minuto. Gênesis 21, 21, o nascimento de Isaac e a partida de Ismael. Versículo 1, visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor fez a Sara como havia prometido. Aqui temos uma promessa cumprida. Deus, que anteriormente havia prometido um filho a Abraão e Sara, finalmente faz isso acontecer. O interessante é que o texto destaca a ideia da visita. Essa visita não é uma visita casual, mas uma intervenção direta de Deus. Há um elemento polêmico aqui. Muitos se perguntam por que Deus precisou visitar Sara para cumprir a promessa? Será que não poderia simplesmente fazê-la engravidar? Isso sugere uma presença mais ativa, quase física, de Deus na vida de Sara. E há também um toque curioso. Deus age no tempo certo, que não é o nosso, mas o dele. Isso pode ser reconfortante ou frustrante, dependendo de como olhamos. Versículo 2, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de Deus que lhe falara. A ênfase aqui é a idade avançada de Abraão e Sara. Isso não era só um milagre, era um evento contra a natureza. Sara, considerada estéril e já velha, concebe. Isso nos leva a uma reflexão polêmica sobre os planos divinos. Enquanto a ciência e a lógica humana apontariam para a impossibilidade, Deus desafia essas leis. É quase como se estivesse dizendo: não existem limitações para mim. Há uma curiosidade aqui também. Isso fortalece a ideia de que Isaac era especial desde o nascimento, um filho milagroso. E isso também geraria certo peso sobre a criança. Ser o milagre esperado por tanto tempo não é algo leve. Versículo 3. E pôs Abraão no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaac. Abraão dá ao filho o nome de Isaac, que significa riso. A polêmica aqui é que o riso pode ter um duplo sentido. Pode representar a alegria pela realização da promessa, mas também a incredulidade inicial, tanto de Abraão quanto de Sara, ao ouvirem a promessa pela primeira vez. Sara riu quando Deus disse que ela teria um filho, Gênesis 18, 12. E agora, o nome do filho a lembra desse momento. É uma ironia divina? Um lembrete gentil ou um não subestime minhas promessas? Versículo 4 a 5. E Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando tinha 8 dias, como Deus lhe ordenara. Ora, Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Aqui vemos a obediência total de Abraão, cumprindo o que Deus ordenara sobre a circuncisão. Mesmo sendo algo bastante ritualístico, há um ponto interessante e até curioso. Abraão, aos 100 anos, realiza um rito que marcaria Isaque como parte da aliança com Deus. A idade de Abraão é destacada para nos lembrar da magnitude do milagre. Podemos imaginar como era ser pai nessa idade? E como foi para Sara ver seu marido, idoso, cumprindo um rito tão importante? É quase surreal. Versículos 6 a 7. Disse mais Sara: Deus me encheu de riso, e todo aquele que ouvir isso se rirá comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice? Sara está maravilhada com o que aconteceu. Ela se refere ao riso, não mais de descrença, mas de alegria. Há uma ironia e um tom de surpresa aqui. Sara, que sempre foi estéril, agora se vê amamentando um filho. Ela quase se diverte com a ideia de que qualquer um que ouvir essa história rirá junto com ela. Essa é a beleza da narrativa. Uma promessa aparentemente impossível se cumpriu, e não de uma forma qualquer, mas de maneira que surpreende todos.
Aqui há uma reflexão curiosa sobre o riso. Começa na incredulidade e termina em celebração. Versículo 8. O menino cresceu e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Desmamar um filho naquela época era um marco importante, geralmente acontecendo entre os 2 e os 3 anos de idade. Abraão faz um banquete para celebrar. Isso nos diz que Isaque não era apenas um filho, mas um símbolo de esperança e cumprimento de promessa. Este banquete era um evento que reafirmava a importância de Isaque na vida de Abraão e Sara. E aqui surge uma curiosidade. Por que tanto foco no desmame? Talvez porque simbolizasse a transição de Isaque de bebê para uma criança que sobreviveria, considerando os altos índices de mortalidade infantil da época. Versículo 9 a 10. Viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual esta dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não herdará com Isaque, meu filho. Agora entramos em uma situação tensa e polêmica. Ismael, o filho de Abraão com Agar, está zombando de Isaque. O termo usado aqui é ambíguo, mas sugere que Ismael não estava sendo amigável. Sara, percebendo isso, exige que Agar e Ismael sejam mandados embora. Isso pode parecer cruel, mas ela estava preocupada com a segurança e o futuro de Isaque. Aqui vemos os conflitos familiares em toda a sua intensidade e essa é uma história que ecoa até hoje. Questões de herança, favoritismo e proteção dos filhos. Sara é muitas vezes julgada por sua atitude, mas também podemos entender sua preocupação como mãe. Versículo 11 a 12. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça penoso por causa do moço e da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Abraão fica angustiado, pois Ismael é seu filho. A ordem de Sara parece cruel e ele não quer mandá-los embora. É aqui que Deus intervém, dizendo a Abraão que obedeça a Sara, pois a promessa seria cumprida através de Isaque. Isso é polêmico. Como um pai, Abraão é dividido entre seus 2 filhos. Deus diz para ele não se preocupar, pois Ismael também será uma grande nação, mas o foco da promessa seria Isaque. Deus não está rejeitando Ismael, mas estabelecendo os papéis. Versículo 13. Mas também do filho da serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Aqui Deus reafirma que Ismael não será esquecido. Isso é curioso, pois embora ele não seja o herdeiro da promessa principal, Deus ainda tem um plano para ele. Ismael não seria o filho esquecido. Ele se tornaria uma nação, mostrando que Deus tem um propósito para todos, mesmo aqueles que parecem estar fora do plano inicial. Versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar. Pondo-os sobre o ombro dela, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela se foi, andando errante pelo deserto de Berseba. Aqui vemos Abraão seguindo as instruções de Deus e de Sara. O fato de ele se levantar de madrugada pode indicar sua ansiedade ou pesar. A imagem de Abraão dando pão e um odre de água para Agar e Ismael e depois os enviando para o deserto é poderosa e também polêmica. Não é como se ele os tivesse mandado embora com riquezas ou proteção, apenas o essencial. Isso gera um sentimento de abandono. Por que Abraão, sendo tão rico, enviou seu filho com tão pouco? Uma possível explicação é que Abraão estava colocando sua fé na promessa de Deus de que cuidaria de Ismael, mas ainda assim é uma imagem impactante e, de certa forma, cruel. Mãe e filho vagando no deserto, sem rumo. Versículo 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Esse versículo mostra a dura realidade da situação de Agar e Ismael. A água acabou e o desespero começa a se instalar. Agar coloca Ismael debaixo de um arbusto, talvez para dar-lhe alguma sombra, alguma proteção do calor do deserto. Aqui vemos o desamparo e a vulnerabilidade de ambos. É um momento que desperta empatia
empatia e um questionamento polêmico. Como um filho de Abraão, alguém que Deus prometeu cuidar, poderia estar nessa situação? Onde está o cuidado divino aqui? A narrativa tensiona a fé e a realidade cruel, gerando um contraste marcante. Versículo 16. E foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: não verei morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a voz e chorou. Este é um dos momentos mais tristes da história. Hagar, desesperada, se afasta porque não suporta ver o filho morrer. A imagem de uma mãe afastando-se do próprio filho para não assistir à sua morte é extremamente comovente e perturbadora. É um exemplo de desespero humano no seu limite máximo. Mas é também aqui que vemos a honestidade da narrativa bíblica. Mesmo aqueles que têm uma promessa divina podem chegar ao ponto de total desespero. Este é um lembrete de que o sofrimento faz parte da experiência humana e nem sempre vemos a saída imediata. Versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou a Hagar desde o céu e disse-lhe: que tens, Hagar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Agora vemos a intervenção divina. Curiosamente, Deus ouve a voz do menino e não a de Hagar. Isso pode ser interpretado como um sinal da inocência de Ismael e da compaixão de Deus por ele. Deus pergunta: que tens, Hagar? O que parece até uma pergunta retórica. Ele sabe o que está acontecendo, mas quer que Hagar verbalize seu sofrimento. Isso mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a voz do inocente é ouvida por Deus. É um lembrete de que a intervenção divina pode vir quando menos esperamos, mas também sugere que o sofrimento era parte de um plano maior. Versículo 18. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Deus dá instruções claras para Hagar, levantar Ismael e segurá-lo pela mão. Isso é uma imagem poderosa de esperança. No momento em que tudo parecia perdido, Deus reafirma a promessa de que Ismael será uma grande nação. É quase como se Deus estivesse dizendo: o sofrimento que você passou não é o fim, há algo maior adiante. Isso transforma a narrativa de desespero em uma narrativa de esperança. Deus está não apenas provendo o sustento necessário, mas reafirmando o valor e o propósito de Ismael. Versículo 19. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço de água, e foi, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Este versículo traz um dos momentos mais curiosos. Deus abriu os olhos de Hagar. Isso sugere que o poço já estava lá, mas ela não conseguia vê-lo, talvez por causa do desespero e da dor. Há algo polêmico nisso. Será que às vezes o que precisamos está bem diante de nós, mas nosso sofrimento nos cega? Deus não cria um poço, ele apenas faz Hagar enxergar o que já estava presente. É uma lição sobre fé e sobre a importância de manter a esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Versículo 20, Deus estava com o moço, que cresceu, habitou no deserto e tornou-se flecheiro. Agora vemos a continuação da vida de Ismael. Deus estava com ele e ele cresceu no deserto, tornando-se um flecheiro. Essa vida no deserto e a habilidade com o arco indicam que ele se adaptou ao ambiente árido, desenvolvendo uma habilidade que seria essencial para a sua sobrevivência. Há uma certa ironia em Ismael, o filho de Abraão, crescer fora do conforto, mas também uma mensagem. Mesmo no deserto, Deus está presente e há força e propósito a serem encontrados. Versículo 21. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Ismael cresce e habita no deserto de Parã. E Agar lhe arranja uma esposa do Egito, sua própria terra natal. Isso encerra a narrativa de Hagar e Ismael com um senso de continuidade. Embora eles não estivessem no centro das promessas feitas a Abraão, Deus providenciou para que a linhagem de Ismael também tivesse continuidade. É curioso notar que Hagar busca uma esposa do Egito, mantendo assim a ligação com suas origens. Essa escolha também mostra que, mesmo depois de todas as adversidades, Agar ainda mantém sua identidade.
Essa parte do livro de Gênesis é cheia de nuances, promessas, milagres, conflito familiar e, acima de tudo, a tensão entre o desespero humano e a providência divina. A história de Isaac e Ismael é um lembrete constante de que a fé nem sempre elimina o sofrimento, mas que o propósito de Deus pode ser encontrado mesmo nas situações mais difíceis.